Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PowerCast, o seu podcast de ativação, inspiração e capacitação. Aqui a cada episódio, a cada edição, você entende na prática como é unir fé e trabalho, como é unir o seu lado espiritual e profissional, como é caminhar junto com Deus todos os dias. E aqui do meu lado direito, Felipe Rodrigues. Que privilégio estar aqui hoje com um homem especial, né? Chiqueto, Maicon Chiqueto, um cara fora da curva, né? Então, um privilégio nessa edição especial, né, Renan? Edição especial aqui, estamos gravando aqui concomitante com a Conferência Eficiência e tendo o privilégio de receber aqui nossos amigos, nossos irmãos do GKPN. E como o Felipe já adiantou, hoje nós temos aqui um convidado assim extremamente especial, né? Um homem de Deus crente. Ele chama ele de crente porque ele é um homem crente de verdade. Um prazer, um privilégio receber aqui Maicon Chiqueto, capixaba, lá de Vitória, homem de Deus. Seja muito bem-vindo, Chiqueto. Maravilha, hein? Renan, Felipe, que alegria poder estar aqui hoje, assim, né? Esse tempo que a gente vai ter aqui de falar sobre algo que arde no nosso coração, né? De algo tão poderoso que é empreender realmente por convicção e não por ambição, né? Por algo que vem do reino, que vem direto do céu para a nossa vida, né? Então, sou grato aí a vocês, sou grato a esse privilégio de estar aqui e grato por nos receberem aqui como GKPN na Conferência Eficiência, né? Irmão, o privilégio é nosso de estar gravando aqui com o Chiqueto, nosso capixaba, nessa edição especial, tá trazendo a honra dele estar aqui, né? E ainda mais o privilégio também de quem está assistindo esse podcast, que vai aprender bastante coisa hoje de um homem aqui. Vamos deixar ele se apresentar, mas só para dar um drops aqui, empresário de sucesso, está fazendo uma obra gigante no Espírito Santo, um complexo cristão, com muita coisa acontecendo. Aí ele vai dar uma pincelada disso aí. Já é membro do GKPN, o braço direito lá do Elias, lá ajuda na organização, na gestão aí, Brasil, enfim, tem uma experiência gigante para poder compartilhar um pouquinho, falar um pouco dessa experiência dele de liderar muitas pessoas, liderar a equipe, liderar grandes projetos, coordenar isso tudo com eficiência e também trazendo uma ótica cristã para dentro da empresa, né? Chiqueto, então fique à vontade e se apresente para quem não te conhece ainda, ter esse privilégio, essa honra aí de te conhecer. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui, então, falando um pouquinho da minha história, né? Eu sou nascido em Vitória mesmo, ali. Vitória no Espírito Santo, né? Que maravilha, né? Você encontrar Vitória... Profético isso, hein, irmão? No Espírito Santo, não é verdade? O crente só encontra Vitória ali no Espírito Santo, né? Então, eu nasci ali, venho de uma família muito humilde, né? Meus avós, bisavós vieram da Itália, aquelas loucuras deles, né? Que saíram de lá sem GPS, sem nada. Coisa interessante, né? Quando a gente vai analisar e chegaram ao Espírito Santo e ali foram fazer a vida deles, né? A gente, às vezes, já vou aqui falando e já vou dando algumas dicas aí para os empreendedores, né? Porque, às vezes, a gente tem uma história hoje num mundo tão confortável que a gente está, com outros desafios, mas quando a gente olha a história dos nossos antecessores, quando você vai estudar isso, você vai falar assim, caramba, né? Eu fui ver para trás um pouquinho. Hoje meu filho estava com a camisa do Flamengo. Em casa a gente é flamenguista, né, irmão? E aí desse ponto nós temos que melhorar. Tudo é perfeito, né, irmão? Nem tudo é perfeito. E aí tava escrito 1895, né? Eu perguntei, o que é esse 1895 na sua camisa, né? Aí ele... tal. Eu falei, não, então é quando, né, a origem aí do time, mas 1800 é uma data interessante, filho, porque é a data aí que seu tataravô veio pro Brasil, da Itália, num navio sem GPS, não tinha satélite, né, e era mais de 30, 40 dias de viagem, né, Chegando pelas estrelas. sem saber o que não tinha, ninguém ia gravar um vídeo mostrando o que era, onde estava indo, como é que era, né? Então, mas desbravaram, né? Vieram, desbravaram, realizaram, deixaram história, né? Então, isso vale pra gente hoje também, né? Então, assim, voltando aqui um pouquinho da minha história, né? Meu pai veio do interior ali, do Espírito Santo, uma região, né, de Muqui, e conheceu minha mãe em Vitória, e depois moraram muito tempo na região, e aí depois ele trabalhou na Vale, né? Todo mundo conhece aí. É um homem muito simples, mas um homem muito humilde, muita oração. Louvo a Deus pela vida dele, pelo que eu aprendi de servir e de humildade com ele, né? Foi algo que ele deixou para mim muito grande aí, esse privilégio de servir, de saber servir
e o que ele tem de humildade na vida dele. Então, e eu ali aos 12 anos, papai deu pra gente um carro, né? E aí a gente começou a história de empreendedorismo, né? Um carro de pipoca. E a gente... Já tava aqui, seu papel é... anos, né, ué? E a gente começou ali a vender pipoca na porta da escola e na minha história, na minha caminhada, eu atuei aí desde pequeno, sempre muito independente, assim, né? De trabalhar, de ir atrás das coisas. Então, atuei aí com várias frentes, né? Trabalhei com locadora de videogame e ficava ali tomando conta da meninada jogando videogame. Você jogava mais videogame ou trabalhava? Não. Essa idade aí... Essa história direito, né? Conta essa história direito, né? Mas foi muito legal isso, porque tudo na nossa vida vai compondo, né, a nossa história, né? Nos levando para aquele design que Deus nos deu, né? A gente tem que viver pelo design que Deus nos deu, né? Então, a gente ali eu fui crescendo e fui aprendendo. Chiquito, você falou um negócio interessantíssimo aí que eu queria até explorar isso melhor, assim. Muita gente, às vezes, tá na carreira profissional, tá começando, fica ali, mas eu tenho um sonho de fazer engenharia ou fazer grandes projetos, etc. Aí ela começa, às vezes, a fazer nota fiscal, controlando, vendo estoque, aí ela fica frustrada, vai ficando, mas essa empresa aqui não me cabe, não é para isso para fazer. É claro que a pessoa tem que ter uma ambição, tem que ter um norte, mas muitas coisas na vida da gente, a gente vai construindo ao longo do tempo, e isso que você falou é muito relevante, porque isso, eu imagino que foi uma composição, né? Você falou que começou com um carrinho lá de pipoca, hoje sua profissão é outra, você é um engenheiro, dono de uma empresa, faz grandes projetos, etc. Mas tem bases e fundamentos que você aprendeu lá atrás, que vão te refletir e vão te tornar quem que você é hoje, né? Isso a gente ser algo que a gente tem que deixar para essa geração atual, né? Sobre um legado, sobre construir uma história de degrau em degrau. Não é estalar o dedo e já vai ser o grande empresário ou, né, algo assim, é sobre construir uma história. Então, eu lembro aqui que tinha uma estratégia, você tinha que saber a hora de fazer a pipoca, tinha que usar a manteiga correta, a quantidade do gás, tudo isso são detalhes de diligência. Por exemplo, no setor que a gente atua de construção, de empreendimentos, a gente tem que ter atenção aos detalhes, né? Por mais desafiador que seja, então você tem que estar ali diligenciando cada detalhe, né? O Lorde, que é um irmão nosso da rede aí, do GKPN, que fala assim, né? Que foi um versículo que marcou a história dele, né? Vês um homem diligente no seu trabalho, perante reis será posto, né? Então, a gente vê que, assim, a diligência, e que você aprende isso desde pequeno, né? Você aprende isso nas pequenas coisas, né? Então, assim, tudo que a gente viveu e vai construindo, né? Eu tenho 3 filhos, né? Sou casado com a Aline. Vou emendando a minha história junto aqui logo que já vai caindo. Né? Então, assim, eu construí minha história aí a partir daí, fui crescendo, atuei em vários segmentos. Eu tenho a história antes de Jesus e depois de Jesus, né? Então... Como é que foi essa transição para você? Você se converteu quando? Então, assim, antes de Jesus... Eu fui um cara que atuei muito no mercado, minha área forte era muito comercial, pelo meu nível de influência, né? Meu design aí é muito forte na influência, então eu atuei muito no mercado e fiz até a abertura de indústria de mercado, indústria de bebida. Implantei ali, atuava com noite, cara, então assim, balada, festa, e a gente atuava diretamente conectado a esse métier. Então conhecia, dentro de Vitória, que é uma cidade que todo mundo conhece, Esbar, a gente atuava diretamente ali com patrocinando evento, aquela coisa toda. Tinha aniversário meu que dava 400, 500 pessoas. Uau. E aí um momento da minha caminhada, depois que, né, eu estava já bem saturado daquilo ali, eu conheci minha esposa. Minha esposa era irmã de um amigo meu e ela perguntou para ele assim, os pais até iam na igreja, mas ela com faculdade, começando a comer aquela coisa, deu uma afastada de Deus e por influência de alguns amigos que queria conhecer o que era uma boate. E aí comentou com o irmão dela. O irmão dela era meu amigo. Eu queria ir na boate e tal. Aí ele falou assim, liga pro Maico. O Maico é o cara que acessa essas boates tudo aí, entra em tudo e vai conseguir o convite para você. Aí ela me ligou e tal. Na época não tinha WhatsApp, né? Isso tem alguns anos, né, irmão? Tem cara de novo, bonito assim, mas tem alguns anos, tá? Fica tranquilo. Porque no Minério, também rodando na praia, carioca, a minha na praia todo dia. Água salgada. Água salgada. Ajuda. Ajuda. Tem que rodar no Minério.
A praia eu só tomo conta pros mineiros e mando os boletos aí pra vocês aí pra pagar. Mas aí assim, e aí ali eu conectei com ela, a gente foi, até dei uma carona pra ela no dia, a menina não era boba, né? Uma menina bonita e tal. Falei, opa, te dou carona também, que aí. Só que aí a gente começou a se conhecer mais e tudo. E aí a gente, antes de casar, um dia eu liguei pra ela, ela não atendeu, ela falou assim: eu tô na igreja com meus pais. Aí eu, aquela coisa de estar junto, quis ir pra. Falei, não, podia ter me chamado. E aí startou nela, né? Algo. Mas assim, eu falo assim, pra gente que, né, quem não conhece a Cristo, assim, vai ter sempre algo que, né, não preenche, né? E você vai estar nessa busca, né? O tempo todo, né? Então, eu vivi uma experiência até há pouco tempo que eu tinha uma tese que falava assim, né? Deus montou a gente com um grande quebra-cabeça e falta uma pecinha, que é ele, e a gente vai estar sempre incompleto sem ele, né? Verdade. Mas aí Deus decidiu, o Espírito Santo, eu estava na mesa lá em casa e eu comecei a montar com a Laura um quebra-cabeça. A Laura é minha primeira filha primogênita, né? Tem 13 anos. E eu comecei a montar com ela um quebra-cabeça de 1000 peças. E aí montamos. Aí depois fomos dormir. Eu acordei de madrugada para orar. O tal de o Senhor ter me acordado muitas 3 da manhã, uma coisa assim. Eu busco a intensidade com ele. E eu acordei de madrugada para orar e eu tava orando aqui e o quebra-cabeça tava assim na mesa. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: você acha que eu sou alguma peça que falta aí? Aí eu, lá vem. Lá vem pancada, né? Para o lombo. Aí ele falou assim: não, tá vendo essa mesa? Se não tivesse ela aí, você não montava nada. Então eu não sou a peça que falta, eu sou a base sobre o que você vai construir a sua vida. Sem mim, você não vai construir nada, você não faz nada, né? Então foi algo muito forte para mim aquilo ali, né? Então dessa história minha de vida, a Aline chegou e aí eu comecei a caminhar com Cristo. Através de um dia a gente foi para uma igreja e eu aceitei Jesus ali. E aí foi a minha grande transformação. E quem tomou essa iniciativa? Foi você ou ela, assim, de buscar? Então, ela vinha do momento um pouco mais distante, um pouco assim, a caminhada um pouco mais fria. E só que a gente começou junto de novo, a caminhar junto. Depois que eu visitei, eu falo que eu vivi um supletivo, um intensivão de Jesus. Porque eu comecei a ver coisas espirituais muito fortes. E isso me levou a ter um entendimento muito intenso de quem era Deus. Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz, né? Eu acho que o empreendedorismo, eles nos leva essa vida muito intensa, de muita intensidade, né? No que a gente faz. Então, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz e quando eu converti, eu falei assim, cara, eu vou ser intenso também nas coisas do Senhor. E eu converti numa igreja pequena e o pastor foi um cara muito ousado e sabe, ele fazia umas coisas assim muito fora do comum. Eu lembro que uma vez eu conheci, por eu atuar anteriormente no mercado de noite, de evento, de, né, patrocinar as festas com as bebidas e tudo, tinha uma rave. E aí a gente foi pregar dentro da rave. Você imagina, Renan? Que loucura. Que loucura. E quando você então começa essa caminhada com o Senhor, você ainda estava nas festas e logicamente aquilo te incomodou e você começa a guinar também sua vida profissional, Chiquito. Boa pergunta. Que legal. Isso é interessante, porque assim, as pessoas acham que vai descer um anjo, às vezes vai te cortar no meio, vai arrancar uma metade e vai ficar a outra pra cá, né? Com a espada de Davi ali, né? Não, é um processo, né? Eu fui transicionando, o Espírito Santo foi me construindo, eu vivi um pouco mais intenso isso, porque eu comecei a ver coisas espirituais, de mundo espiritual muito forte, né? E aí eu fui transicionando, dói, né? Você tem todo um desenho de história, de empresa, de tudo, mas aquilo também tudo é muito interessante, isso aqui que não sobrou nada, R$1 do passado. Uau. Cara, isso é legal. Você tocou num ponto assim que é chave. A gente vê isso. Quem estiver passando por essa fase, né? Acabou de se converter e tá começando a sentir que o negócio tá apertando um pouquinho. Isso é um ponto que a gente vê que é como se fosse uma assinatura de Deus, né? Não, isso aqui você construiu lá atrás, sem às vezes a minha graça, sem minha bênção. Agora nós vamos acabar com isso aqui e nós vamos construir de novo, agora limpeza, com a minha graça. É um processo, você teve que passar por um processo
de desconstrução para iniciar uma nova construção, né, Chiquito? Porque agora a base precisava ser diferente, né? Você acabou de falar da base, né? Isso aí. Você estava construindo numa base que não era a base sólida, né? É. Então não tinha como continuar aquela construção daquele homem que Deus tinha o plano, né? É isso aí. O que acontece nesse desenho, assim, né? É o que eu falei assim, é um processo. Você vai etapa a etapa ali, caminhando, e Deus vai, assim, né? Hoje que a gente conhece um pouco mais a palavra, porque também quando a gente converte, a gente não aprofunda tanto, né? Mas é Abraão, né? Vai para um lugar que eu te mostrarei, né? Não é assim, digita aí no Waze, destino tal, aperta e vai ter o mapa, não é Só verdade? vou te falar o que vai ter lá, pra você Não. ficar preparado, nada Vai, disso. anda aí. Ó, vou arrancar isso, tem que arrancar, porque isso não condiz com o que eu tenho para você. E isso, sim, para mim foi algo muito, muito, mas eu sempre me propus a ser muito intenso em tudo que eu fizesse pro Senhor, né? E isso, eu acho que isso leva à nossa construção de caminhada. Então foi a minha virada de chave aí. Você tem quantos anos atrás, Chiquito, mais ou menos? Tem uns 20 anos. Eu casei em 2008, comecei a namorar com a Aline em 2006, então a gente vai quase 20 anos aí de história aí, né? Então, assim, 2005 aí que foi algum tempo de muitas mudanças. Aí 2006 a gente começou a namorar, 2007 a gente noivou, 2008 casou. E Tô aí, bom de data, viu? tá Cuidado com as parabéns. datas com as esposas. Tá bem, você vai ganhar um ponto muito grande com a Aline. A Aline vai assistir esse episódio. Eu fico muito feliz com tudo isso, né? Homens, aprendam com o Chiquito. E aí esse processo começa de transformação do Chiquito. Como que essa transformação foi também agora refletindo nessa vida profissional e como é que Deus começou, quando que você percebeu e deixou Deus te guiar agora também nesse universo profissional, Chiquito? Então, eu sempre fui muito envolvido, né? Então, assim, empreendendo em várias frentes, liderando muito. Então, eu sempre fiquei envolvido muito nos bastidores. Por exemplo, eu ia para um evento, mas eu ficava nos bastidores, resolvendo tudo ali, entendendo como é que funcionava. Às vezes, por exemplo, a gente consignava lá 100 mil de mercadoria num evento, que era uma noite. E você tinha que receber aquilo no outro dia. Então, eu tinha que estar ali observando como é que estava funcionando o negócio para não ter problema depois. Então, você vai aprendendo. E aí, tudo isso foi construindo um desenho de diligência, de disciplina. E aí, na hora que eu fui transicionando os negócios para outros negócios, para uma intensidade do empreendedorismo ali em outras áreas, eu fui trazendo muito, muito aprendizado. Só que assim, eu migrei para uma área totalmente diferente do que era o meu dia a dia, né? Eu tive outros negócios também, né? De varejo, de fast food, né? Loja, essas coisas, indústria era uma franquia que a gente estava criando lá. Mas tudo assim, empreender. Aí vou dar para os jovens aqui, né? Que querem empreender. Assim, você tem muita energia, mas você tem pouco conhecimento. E aí você vai muito. Mas, cara, como eu queria ter uma oportunidade de ouvir coisas como isso aqui para poder trilhar uma caminhada uma estrada menos esburacada, irmão. Paguei muita conta cara. Entendeu? Porque sociedade errada, entra de sociedade ali, você faz aquela conta do 2 menos 1, sobra 1, opa, dá 1 de lucro e tá tudo bem, vambora, vende 1.000 e tal. Então você entra em negócio. Cheguei a ter vários negócios ao mesmo tempo, uma loucura. Trabalhava 18 horas por dia, 20 horas por dia e aceleradíssimo. Então, só que a gente erra muito, né? Erra muito. Então, como é bom a gente entender e aprender, e principalmente no mundo empresarial, onde você tem, né, ali um âmbito, um espectro de coisa acontecendo muito grande. Então, eu fiz na caminhada aí do empreendedor, a gente errou muito por você ter aquela energia, ter aquela coisa toda e não aprender, às vezes, ali antes com outro, aprender com um amigo. O que hoje você fala assim, você tem uma dúvida de financeiro, de alguma coisa de mercado econômico, o Renan vai ligar para você, cara, tô com isso aqui, né? O relacionamento, usar o relacionamento de forma correta, né? E eu preciso entender um pouco mais do mercado imobiliário. Opa, Renan, o que está acontecendo aí? Como é que está aí? Né? Então, assim, isso a gente vai rompendo, a gente vai atropelando ali algumas etapas da caminhada, né? Mas aí dentro disso eu transicionei para um outro segmento,
que é a construção. Aí você já chegou na Machine? Não. Ainda foi antes, eu passo antes ainda. Eu tive um outro caso, assim, que foi uma empresa com um sócio e a gente começou a atuar muito no setor público e eu estava no meio desse processo convertido ali, caminhando e aquilo que ali acabou não dando certo, ficou alguns anos, mas foi onde me transicionou, que aí quando aquilo acabou de uma hora assim, instantânea, Deus cessou aquilo ali, o sócio ficou lá com a empresa e eu depois fundei a Machine. E aí, esse processo, que a gente fala muito aqui no PowerCast sobre sociedades, sobre ouvir a voz do Senhor nos nossos negócios, sobre buscar direcionamento. E muita gente que está nos assistindo, às vezes está passando por dores no negócio, na sociedade, ou atrito, ou dúvidas sobre caminhos a seguir. Quando você já tinha migrado, já estava num negócio diferente, estava no negócio da construção. Nesse momento aí, como é que foi esse entendimento para entender que era a hora de sair, de deixar, do sócio ficar com o negócio e de você seguir adiante? Rapaz, essa foi uma história bem, bem dolorosa para mim. Vou, assim, dar alguns... Não vou entrar muito fundo, mas vou dizer assim, a gente era um sócio que era um amigo que caminhava junto desde escola técnica, quando eu estudei na escola técnica e a gente caminhou muito tempo junto e fundou esse negócio, chegou a ter outros negócios junto e ali foi um rompimento doloroso, porque começamos errado. Sociedade, assim, não é um negócio ruim, mas o problema é como começa, né? Começou errado, vai dar problema. A gente começou errado e acabou não na hora da coisa realmente porque quando começa tudo, aquela coisa do fazer, do romper, beleza, você tá indo, tá tudo é bonito. Agora quando a coisa começa a dar certo, pode ser que ali não fique tão bom e aí começa a ter os problemas, né? E aí as decisões ficam mais difíceis, né? E eu tive um problema com esse negócio e aí, assim, é uma história até interessante, porque acabou rompendo, isso foi muito instantâneo. A Aline estava grávida de Laura, um momento muito diferente da minha vida, minha primeira filha, que chegava isso em 2011. E isso me deixou aí numa situação... Acho que era Deus limpando mais ainda as coisas na minha vida. E o interessante dessa história é que eu fiquei, assim, esse amigo, esse irmão que caminhava junto, a gente acabou, né, tendo essa história ruim, não foi boa. Esse é o grande problema, né? Porque Deus não está interessado nos negócios, Deus está interessado nas pessoas. Verdade. Né? Deus ama pessoas, a Bíblia não fala que Deus ama negócios, né? Deus ama pessoas, só que os negócios são um grande problema para afastar as pessoas, para estragar relacionamentos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, nessa minha história aí, que é um caso que marcou muito a minha vida, eu demorei 12 anos para conseguir digerir 10. Fiquei 2 anos depois orando por esse amigo e Deus depois me promoveu a oportunidade de perdoar, de sentar na mesa, olhar no olho, chorar e reconstruir ali uma história, né? E como é que nasce a Machine? Nós estamos falando justamente dessa transição, né? Ou seja, rompeu ali e aí em 2011 que eu dei uma estudadinha no briefing nele e você fundou a Machine. Como é que foi assim? Como é que eu vou montar essa empresa? Por quê? Com essa vasta experiência que você já tinha, por que você escolheu o negócio da construção e o que você achou que seria legal ali? A gente vinha da construção a nível público e eu tinha uma dor no público que era muito engessado. Você tinha muito... Você via que podia fazer algo melhor, você não podia fazer porque aquilo tem todo um background do que quem projetou, de uma planilha, de tudo, e você fala assim, caramba, cara, não, mas não vai gastar nada mais para fazer um negócio, vai ficar melhor, vai servir melhor, e não podia. Aí aquilo doía, né, pra gente que caminhando ali. Então, assim, quando eu fundei a Machine, foi com uma visão de fazer, porque a Machine que vem de máquina, de construir mais rápido, com inovação, com velocidade, de ver as coisas de uma forma diferente, né? Então, aí nasce a Machine, né? E aí, nasceu no meio dessa dor toda. Você começar um negócio do zero, recurso praticamente zero, com uma filha para nascer. Laura nasceu em junho, a Machine vai fazer agora. Interessante, até que segunda-feira a empresa faz 14 anos. Né? É um bebê ainda, né? 14 anos, assim, adolescente, aí vamos falar assim, né? Adolescente, quase adolescente. E aí, o que acontece? 5 de maio nasceu o nosso CNPJ lá, né?
E a gente, assim, no meio de a Laura nasceu 28 de junho. Como que você vai com a esposa grávida? Sai do meio de um negócio que estava andando, quando você fica zero, para recomeçar, né? Só o Senhor, meu irmão, não tem outra explicação a não ser Deus. E aí o primeiro contrato que eu fechei, essa é uma história interessante, a gente ia fazer um stand de vendas de um shopping. Era uma obra, acho que uns 300 mil mais ou menos. E aí, bacana, fechamos aquilo e tal, legal. Mas e aí? Para fazer agora, cadê o dinheiro? Como é que começa, né? Legal, assinou o contrato, como é que começa? Aí eu fui orar à noite. Falei, Senhor, e agora? O Senhor, né? A gente esquece às vezes dessas coisas, é até bom que lembra, né? Recorda. E aí, Deus não falou nada, mas amém, né? E tudo bem. Aí, no outro dia, o cliente me liga e fala assim, confere aí no banco, faz um recibo depois para mim que eu paguei aquele dinheiro do adiantamento aqui da sua proposta. Eu nem lembrava que a proposta tinha adiantamento, não é algo tão comum no nosso setor, e um adiantamento alto, um valor bem considerável, mas como é uma obra rápida, né, tinha esse adiantamento. Então ficou lá, eu guardava esse extrato do depósito 01 da conta, até pouco tempo eu tinha esse extrato guardado dentro da minha Bíblia, lembrando, né, para trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Porque as dificuldades, nunca, assim, o mundo tereis aflições, né? Não acha que mar de brigadeiro vai ter momentos, sim, vai ter momentos de tempestades, né? Verdade. Então, eu me recordava disso, assim, olha, o Senhor, o primeiro negócio, ele deu o recurso ali, e ali começou uma história, e a gente começou com um pequeno negócio, stand, migrando para outras obras, tive a oportunidade de construir, e aí, já convertido, já caminhando com Deus, né, e já vivendo muito intenso, assim, vi que, assim, que tinha algo muito conectado na minha vida com essa questão do empreendedorismo do reino, né, de que Deus tinha algo, Deus se interessa pelos negócios também, né, de uma forma que, porque ali tem pessoas, e é onde as pessoas interagem muito. Passa a maior parte da sua vida, né? Antes da gente entrar nesse ponto, que eu acho que é importantíssimo, Chiquito, eu quero só ressaltar esse ponto, que Deus está me trazendo isso muito forte aqui, sobre as dificuldades, a confiança, a oração e a intimidade. Às vezes a gente quer buscar o Senhor para agradecer, outros para poder, no momento de dor, mas empresarialmente, quantas vezes você já dobrou o joelho para buscar do Senhor soluções que para você são difíceis? E esse exemplo seu, e você guardava isso na tua Bíblia, isso é muito forte, porque é um princípio base que o cristão empresário precisa aprender e desenvolver. E aí quando você fala, isso me constrange, porque é algo que cada um de nós precisa praticar mais. Peraí, se a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ele e eu preciso confiar nele. Então, peraí, é joelho, é oração e é confiança. E aí você foi dormir certamente tranquilo e no outro dia estava lá a resposta, né? Renan, assim, o que eu entendo desse desenho, né? Nunca a gente vai estar 100% pronto, né? Acho que cada dia vai ter Deus vai nos proporcionar uma jornada, né, Felipe, assim, de desafios, mas assim, o que eu vivi já e entendo disso? Viver por fé e não por vista é algo desafiador. E a gente não é que as pessoas têm uma construção errada de achar que vai usar Deus para os seus negócios. Não, muito pelo contrário. Deus ele já, o plano dele já está pronto, ele já sabe. Que vai ser uma barganha, né? Você me prospera que eu te dou isso. Eu acho que assim, mas é um exercício de fé, né? A gente precisa entender assim, cara, realmente Deus falou para ir. A Bíblia fala que ele não é um homem que imita, nem filho do homem para que se arrependa, não é verdade? Então, quando a gente entende quem é Deus, eu acho que está aí a grande virada de chave para quem quer empreender, para quem quer viver realmente coisas diferentes no empreendedorismo. Entenda quem é Deus, né? Entenda quem é Deus, quem é o Senhor,
Quem é esse Deus que eu sirvo, né? Jó entendeu isso depois lá na palavra, né? Ele foi entender quem era Deus. E Deus foi e restituiu, um Deus de restituição, que restituiu em dobro aquilo que ele tinha, não é verdade? Você falou de desafio. Jó, para mim, é um grande exemplo na Bíblia de desafios, né? O que ele passou, né? Nas 5 áreas mais importantes da vida ali, ele foi afetado, né? Agora, se eu falar para você que hoje tá esse mar de brigadeiro, o avião tá, né, ali no 30 mil pés, não, você tem desafios todos os dias, né? Para o empreendedor, cada dia. Por isso que, mas esse que eu acho que é a nossa musculação. Cara, você entrou num ponto maravilhoso que eu sei que você tem boas experiências com Deus nisso, porque às vezes o sujeito olha para um cara igual o Michael Chiqueto hoje, peraí, homem de Deus, confia no Senhor, servo do Senhor, membro do GKPN, esse homem não tem problema. É fácil ele falar. Um homem desse, Deus já deu toda a bênção, não tem problema. Como que é a vida de negócio, uma vida de empresa real de um homem, de um servo de Deus como você, Chiqueto? É interessante, porque assim, a visão externa, né, ela é diferente realmente, mas assim, eu acho que para quando a gente se posiciona, os desafios são ainda maiores. É verdade. Né? A Bíblia não tem nenhuma promessa de que ia ser, foi muito pelo contrário, a porta é estreita. Você não pega, né, um cara na Bíblia que começou a cumprir a missão de Deus ali, a vida foi fácil. As últimas semanas, assim, tem um filme que me marca muito, já dando uma dica para quem não assistiu ainda, Paulo, Apóstolo de Cristo. Mas a hora antes de assistir, assiste não como um filme, mas como uma leitura bíblica ali, né? Para entender, e assim, me marca muito. Eu tenho acordado, às vezes, Deus me acordou de madrugada e eu fui orado e falou assim: assiste o filme, mas numa outra visão. Que eu estava um pouco angustiado, aí pegando esse gancho, né? Assim, eu estava um pouco angustiado com algumas coisas da empresa, algumas decisões difíceis para tomar. E aí Paulo vem com no final do filme, aquele momento que ele tá ali, vou dar um spoiler do filme, assim, né? Que ele fala ali da areia, né? Que ele pergunta pro chefe da cadeia lá, né? O prefeito lá da prisão: você já navegou? Né? Ele pergunta: você já navegou? E ele fala assim: imagina aquele mar todo ali, né? E pega um pouquinho dessa água nas mãos, né? Aquilo que escorre pela sua mão é essa vida daqui, que é limitada, que tem um tempo, que a gente, né, a gente é carne aqui, vive essa carne aqui, mas nós somos espírito. E aí ele fala assim: a vida para qual eu vivo é todo esse mar que você está vendo aqui, né, que você vai ver, que você observa. Então, eu acho que quando a gente empreende, o negócio já traduz isso. Negócio é encarar desafios. Se for lá entender o que é lá no VOI, que é o Vocação Empreendedora, que é o nosso Ministério de Empreendedores, a gente está falando negar o ócio. Já é negar o ócio, não é para você ficar inconfortável, é sair da zona de conforto. Né? Empreender é sair da zona de conforto. Então, quando você sai da zona de conforto, meu amigo, você tem que estar sabendo com quem que você está andando. Não é verdade? Então, a gente precisa aprender a utilizar as ferramentas que a gente tem. Então, assim, quem olha fala assim: pô, é um servo de Deus. Não, meu amigo, a academia, a musculação de Deus vai ser às vezes o seu negócio. Chiqueto, você falou um negócio que eu gosto de repetir muito pro pessoal, e que assim, eu até brinquei um dia numa palestra que eu tava dando, falei assim: problema é a matéria-prima de Deus. Por quê? Porque quando a gente tem problema, o que a gente faz? A gente começa a buscar Deus. Então, se a nossa vida está muito tranquila, a gente busca Deus. Beleza, Deus, muito obrigado, quero te agradecer e tal. Mas o problema nos gera relacionamento. Porque o agradecimento, ele gera uma comunhão. Deus, muito obrigado, as coisas estão dando certo, maravilha. Agora, um problema é falar assim, o tempo é maior. Deus, estou com um problema. Primeiro, eu tenho que contar. Deus, como que eu vou resolver o problema? É uma pergunta. É mais tempo de relacionamento. Deus, depois me ajuda a resolver esse problema. Ou seja, eu tenho que executar, eu tenho que aplicar, eu tenho que fazer, eu tenho que ver a sua mão agindo aqui, porque eu não consigo ver. Porque se fosse um problema pequeno, eu já tinha resolvido. E aí esse processo, ele leva à fé. Então, isso é muito legal você estar explicando nesse contexto, que a gente vê o quê? A vida é assim, passou um problema, vai ter outro. E faz parte da dinâmica de Deus para nos proporcionar ter relacionamento com Ele, né? E assim, não é sobre a gente, né, Felipe? É sobre Deus e as pessoas, né? Então, a gente tem que entender isso, né?
quem que Deus tem colocado sobre a minha liderança, sobre, né? Nós não vamos agradar todo mundo, não consegue, não, nem Jesus agradou. Então a gente tem que entender isso, né? Dos desafios, que não são poucos, que no nosso setor privilegia a gente com... Eu falo assim, né? O problema é privilégio de quem tá vivo, né? Você não quer, não? Então, meu amigo... Só não vai ter problema quem já morreu, né? Então assim, é privilégio quem tem um amigo que fala isso, né? Então, no negócio, no nosso negócio de construção, então, ele é uma caixinha muito boa disso aí, né? E aí você estava exatamente falando, Chiquito, das pessoas, né? Quando você entendeu que o seu negócio precisava ser um instrumento de Deus para abençoar as pessoas, como é que foi esse entendimento e a partir daí, o que você começou a fazer? Então, quando eu caminhei muito tempo com... A gente tinha um trabalho com empresários, empreendedores cristãos, chamado Negócio à Luz da Bíblia. E aí a gente aprendia e ensinava muito sobre isso ali junto, ali, né? Aprendi em conjunto. E aí foi consolidando essa visão de que o negócio, ele é uma grande ferramenta, né? Eu acho que nos dias de hoje, o Billy Graham já falava, né? Que através do mercado vem um grande avivamento, né? Porque é o que você falou, as pessoas passam mais de 1/3 do seu dia dentro do trabalho, empreendendo. Eu calculo que é mais da metade da vida útil. Uhum. Da vida útil, do tempo que ela não tá dormindo. Você se exclui do tempo que ela tá dormindo ali, irmão, escovando o dente e tal. Metade ou mais da vida útil dela tá dentro de uma empresa, dentro de um negócio. E aí envolve essa questão de entender um propósito, entender um chamado, entender uma vocação, e isso tem que ter uma conexão muito forte com Deus para entender isso, né? Eu acho que se você titubear nessa caminhada, realmente não entender que Deus chamou, você vai desistindo, vai parando, porque tem desafios. Não é simples a caminhada, é uma caminhada que tem desafios. Mas qual é a vantagem dessa caminhada? Que ela te leva a andar cada vez mais perto de Deus, né? Você vai andar cada vez mais perto de Deus. Eu acho que assim, Felipe, você falou aí de buscar a Deus, não é? Cara, eu acho que a gente precisa entender muito essa questão de mundo espiritual. E aí na empresa eu comecei a aplicar muito isso, entendeu, Renan? Assim, devocional, a gente tem um devocional mensal, a gente, agora assim, eu tô remodelando um pouco a empresa, algumas coisas, mas assim, a gente tinha um princípio, quando eu tinha muita operação na empresa, todo mundo que entrava ganhava uma Bíblia. Então já é uma cartinha com uma Bíblia explicando, ó, você tá entrando aqui tá o seu manual de trabalho. Que legal, hein? Inicial. Fica aí a dica para você, empresário agora. Entendeu? Você vai fazer um onboarding do funcionário novo na sua empresa, aí o Chiquito já deu a dica. Ó, tá aqui o manual, meu irmão. Como é que você vai se comportar na empresa? Você vai começar aqui, ó. Tem aquele manual de conduta. Tem, mais, de cultura da empresa, como Rapaz, é que funciona. E já vivi cada história com isso. É mesmo? Teve alguém que foi impactado por isso? Teve muitas pessoas impactadas. Teve um caso que, assim, eu não posso nem compartilhar, que é um caso mais complexo, mas assim, me marcou muito aquilo ali. Conta só a parte que pode contar. O cara sentou ele havia sido demitido ali, já tinha encerrado a obra e tudo, e aí ele sentou ele tinha um passado bem complexo, e ele sentou, ele estava lá na empresa, sentou um dia, na hora que ele foi lá assinar a rescisão dele, eu estava lá, ele me encontrou, pediu para conversar rapidamente, e ele falou assim, olha, eu vivi uma história bem complexa, mas quando eu entrei aqui, aquela Bíblia que eu ganhei transformou a minha vida. Que legal. E aí, assim, então são vários cases. Teve uma época que eu fiz uma parceria com o pessoal do Pão Diário, de Curitiba, e eles têm uns pequenos devocionais, bem leitura rápida, e um livreto que é muito barato para a empresa. Então, todo mês, junto com o antigo contra-cheque, né, que ainda ia junto um devocional desse. Que legal. Entendeu? E aí eu escolhia 12 temas no ano já comprava aquilo pro ano todo. Então eram vários temas assim, cultivando o contentamento, né? O que é a Bíblia? Porque às vezes pro leigo ali mesmo pegar, entender. E aquilo ia em canteiro de obra e tudo, a pessoa, né? A partir dali, então, a Machine começou a virar um instrumento do reino mesmo na vida daquelas pessoas. A gente começou a levar isso para dentro mesmo do negócio e abençoar vidas e transformar vidas. A gente viveu, assim, muitas experiências com isso. Então,
culto nas obras e tudo assim, sempre vai ter as pessoas do contra, sempre vai ter as pessoas. Aí eu falo para quem quer ter iniciativas assim dentro da empresa, né? Você que quer transformar seu negócio num instrumento, assim, vai ter sempre gente que não quer, vai ter sempre gente do contra, mas dá o passo, Deus faz o resto, né? Dá um passo que Deus vai fazer o resto. Como é que você lidou com isso? Importante você falar isso para as pessoas, porque tem muita gente aqui, quando vai pensar numa iniciativa dessa, né, Felipe? Já começou, o fulano lá, um é segue isso tal, o outro não gosta de nada, a outra não é a favor disso. Aí, e fica com medo dos levantes que vão vir, né? E quando quer fazer, faz um negócio tão raso que não é nada. Às vezes a pessoa fica assim, né? Então, como é que a nossa empresa hoje, ela tem assim, tá na nossa missão, servir a Deus, utilizando nossos dons e talentos para construir empreendimentos que transformem a vida das pessoas. Então, tá muito claro na nossa missão. Então, quem entra já vai ter no onboarding ali, já vai sabendo. Mas assim, mesmo assim, você vai ter de tudo, porque você não contrata, né, claro, num espectro de pessoas, você não vai ter só crente trabalhando. Concorda para poder entrar porque tá precisando do serviço, né? E aí... Foi lá dentro e falou assim, eu concordei, mas eu discordo. Eu acho que assim, sempre com muita liberdade, que você tem que ter as questões legais também, que tem que você estar atento quanto a isso, mas sempre com muita liberdade, a gente tem que entender quem é que manda. É simples. Quem manda? Quem manda aqui nesse negócio? Quem põe, né? Se você não entender que é Deus que manda, você vai ficar ali preocupado. Legal isso, talvez você escutou ele falar e falou assim, quem manda sou eu, né? Quem é que manda? Fala assim, eu sou o dono desse negócio aqui, eu que mando, né? Não, explica aí quem é que manda, então, Chiquito. Então, você tem que entender quem manda. Quem manda é Deus, né? Se não é que a gente não quer transformar nosso negócio em negócio de Deus. Sim. O Renan falou um termo ali que eu brinco com a turma, muito assim, né? Você tem o empresário cristão, que é a prioridade dele, primeiro é ser empresário, depois ele é cristão. Uhum. E tem o cristão empresário, né? Ele citou o cristão empresário, porque assim, meu irmão, primeiro nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Se a gente entende isso, a gente caminha, transita com isso com mais facilidade, por mais que estejam barreiras, esteja gente contra, você vai, cara, eu tenho que saber a quem eu obedeço, né? Exato. Eu assisti agora a Casa de Davi. Fantástico. Muito fantástico. Me impactou muito. Fica a dica aí. Dica, né? Também fiquei impactado com o caso de Davi. Tremendo. Muito legal. E aí, eu sou muito visual. Fluente normalmente é muito visual. E gosto. Então, o filme fala muito comigo também. E ali, você vê, assim, Davi, a vida dele. Apesar de que tem a parte que foi... Que eles têm que contextualizar. Que não é tudo que, né? Mas, assim, você vai... O que me marcou muito falar assim, cara... Como que Davi... ele chega e aí a parte que é bíblica realmente, ele fala assim, ué, peraí, ele tá afrontando quem? Ele não tá afrontando, ele tá afrontando ao Deus. O gigante aí, eu não tô preocupado com o gigante, eu tô preocupado com a afronta a Deus, não é o gigante. Exatamente. Tá entendendo? Então, eu acho que quando a gente entende isso, fica mais fácil transitar diante dos desafios, diante dessa caminhada do que é empreender, nos negócios. E aí, a gente vai trilhando. Então, assim, na empresa, nesses 14 anos aí de Machine, a gente viveu, assim, já muitas experiências disso aí, né? Com clientes, por exemplo, todo ano, uma dica que ia mais aí para assim, cara, você toca pessoas com o seu negócio. Você tem clientes, fornecedores e colaboradores. São três janelas aí que você tem, não é verdade? Então, cara, olha esse espectro. Não dá para fazer bem no interno, faz no externo. Eu, por exemplo, a gente comprou, todo ano eu comprava, eu ia pessoalmente escolher, porque eu não tenho um leque de clientes tão grandes. A gente faz projetos grandes e tudo, então você não tem um leque de 1000 clientes, não é? Né? Você tem ali 20, 30, 40 clientes ali. E aí todo ano eu escolhi ali eu escrevi o nome de cada um, eu ia lá para... Eu tive o privilégio de construir uma loja da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, lá em do Espírito Santo. Uma loja linda, uma livraria que tem assim, quando eu fui, eu tinha assim, convertido, mas conhecia o evangelho, aquela coisa um pouco mais no dia a dia, na correria. Eu não imaginava que tinha tanto livro com conteúdo cristão. Que quando a gente foi fazer o projeto, os caras falaram assim, não, prateleira, tem que ter tanta altura de prateleira. Eu falei assim, rapaz,
põe um monte de Bíblia aí nesse negócio. Bíblia, né? Acabou, vai encher. Bíblia, né? E aí, cara, quando a gente tava terminando a obra, que começou a chegar livro, eu falei, caramba, né? E aí eu ia pessoalmente pra loja, escolhia os livros com os temas, e aí presenteava, final de ano, os clientes ali, com cada um com um livro, com um devocional. Tive muitos testemunhos, porque eu falo assim, né? Eu brinco, que o empresário é um povo não alcançado. É verdade. É um PNA, na linguagem de missões aí é um PNA, porque quem vai falar do amor de Jesus para um cara que tem 6 mil funcionários, que tem uma empresa de bilhão? E aí? Quem vai falar do amor do Senhor para ele? Isolado muitas vezes, né? E às vezes é autoconfiante, ou então não quer se expor também, não quer falar muito do problema, então acaba se distanciando. Isso que você falou é um negócio muito importante, assim, que eu já tive a oportunidade dentro do mercado financeiro, então encontrar algumas pessoas relevantes, e aí eu falo assim, que presente que eu vou dar para uma pessoa que já conseguiu comprar tudo? Né? E ficava aquele desafio. E aí justamente que eu fazia isso, levava uma Bíblia. E aí era surpreendente como a pessoa falava assim, nossa, deixa eu te falar, eu nunca ganhei uma Bíblia. Muito obrigado. A pessoa agradecer e falar assim, obrigado, nunca ganhei uma Bíblia. Vou começar a ler. Então são isso que você faz, iniciativas de presentear, de levar isso para os seus clientes também. Acho que fica aí mais uma lição para você que está assistindo o podcast aqui, como uma forma que você pode influenciar e levar a Cristo, né? E dentro dessa jornada sua, você já construiu supermercados, já fez grandes projetos dentro da Machine, né? Já fizemos aí, né, nessa história aí, tem assim, eu gosto, eu falo assim, falei da escadinha, né, de construir a jornada, assim, cara, eu brinco que a gente começou construindo na rua, foi pra rodovia, daqui a pouco foi pra BR, e hoje nós estamos construindo lá dentro do aeroporto, né? Esse projeto, eu queria que você falasse para nós aqui, que se você não sabe, Machine está construindo, tendo o privilégio de construir a primeira igreja dentro de um complexo aeroportuário no mundo. O sujeito sai ali do portão de desembarque, caminhando a 3 minutos ele está dentro do templo, né, Chiqueta? Muito legal, isso foi um privilégio muito grande. Aí fica uma dica aqui para os empreendedores também, é o seguinte, igreja, você tem que ter pastor, tem que ter igreja, não fica de pipa voada aí não, porque isso não dá certo não. E eu honro aqui a vida do meu pastor Delano, porque aprendo muito com ele, e ele é autoridade espiritual, é um homem de Deus que Deus colocou para me ajudar nessa caminhada como empreendedor, né? Então honre a sua igreja, viva ali, ajude seu pastor na caminhada também, né? Seja bênção na sua igreja, né? Não fica aí perdido aí, achando que, né, que vai sozinho, que vai fazer jornada. Não, quer viver coisas com Deus, começa pela sua igreja, não é verdade? Então tá aqui, Sirva, né? Sirva, nós estamos aqui, ó, PowerCast, gratidão à Central, né? Que coisa maravilhosa aqui, né? Tá aqui, ó, estamos dentro de uma igreja, estamos aqui. Então isso, assim, esse privilégio de fazer a Fonte de Vida ali no aeroporto, assim, nasceu lá em 2017, quando eu saí com o pastor Delano, cada do GKPN, a gente foi visitar algumas igrejas para ver sobre célula, né? E ali Deus foi construindo no coração dele também de uma visão que ele já tinha recebido lá no início, quando ele converteu, de que a igreja seria uma grande igreja. E aí nasceu esse desenho desse projeto. É um grande complexo para 10 mil pessoas. A gente tem um templo para 6 mil pessoas principal, um templo auxiliar para 1.500 pessoas, uma área para 1.500 crianças. Então, toda a parte... 1.500 crianças. Toda a parte de foyer, de livraria, restaurante. Então, assim, vai ser um complexo bem legal para quem estiver em Vitória, visitar, tá ali, né? Eu brinco que vai ter uma áreazinha que a gente tá separando lá, que vai ser a área VIP. Você vai passar seu cartão de Jesus lá, seu Jesus Infinity, e vai acessar a área VIP. Você tá ali com a gente, orando, uma sala de oração, né? Que benção. E aí, sabe que eu acho que é muito legal isso que você está fazendo? Porque é como que o empreendedor, que Deus deu uma jornada, deu uma capacitação, preparou, moldou, te deu uma estrutura visionária para você olhar para um terreno, entender um projeto e ver como é que funciona. E aí você tem a igreja, que ela tem uma outra vocação de alcançar pessoas, etc. Então, como é que as duas coisas se comunicam? Porque se o pastor tem a visão, ele não sabe fazer. E aí, então, Deus prepara pessoas e empresários que têm a ferramenta de como fazer. Então, o cristão,
né? O empreendedor, o empresário e a visão cristã tem que caminhar junto. É uma forma de se evangelizar. Né? Isso, para mim, é um exemplo de missão. Quer dizer, quantos passageiros vão ali, vão perder um voo, vão ficar frustrados, vão ter uma conexão. Pô, beleza, tem uma conexão, vai demorar um tempo ali, ou vai ter um culto, deixa eu ir lá assistir, deixa eu apagar aquela tristeza do meu coração. Né? Uma oportunidade gigante. Exato. É a nossa iniciativa e ousadia, né? E agora, Chiqueto, já assim, infelizmente, caminhando já para o fim do nosso podcast aqui, né? A gente podia ficar pelo menos mais umas 2 horas aqui com o Chiqueto, né? Que é uma bênção estar com esse homem, né? Um homem de Deus que nos inspira tanto. Fala um pouco para nós também desse movimento que vocês estão fazendo em Vitória, dessa conexão, né? Porque líder e empresário, geralmente ele tem uma característica, a liderança, ela, via de regra, é um lugar solitário muitas vezes. E aí você precisa de pessoas que caminham numa mesma missão, que estão no mesmo propósito, para que você seja uma brasa naquele braseiro, né? E vocês estão tendo o privilégio de estar conduzindo isso e sendo disruptivos ali em Vitória com o Voi, né? Alegria ter te recebido lá também, né? No nosso lançamento lá, você, o Rafa Parra, o pastor Rafa, o Josué. E o que acontece? Assim, foi um sonho que veio sendo construído aí ao longo desses anos, pedindo a Deus uma inspiração do nome, acho que como vocês aqui também, e com a inspiração do GKPN que ele traz pra gente, e de algo que eu sempre atuei lá atrás, que era o empreendedorismo no reino. E aí nasceu o Voi. E Deus tem colocado muito no nosso coração de uma jornada, não uma jornada de capacitação para algo técnico, né? O cara ali, um contábil, um financeiro, um RH, não, mas de uma jornada espiritual. Acho que o empreendedor, ele precisa entender essa jornada espiritual que precisa viver. Então, como que eu trabalho isso dentro da minha casa, com a minha família? Eu louvo a Deus que eu tenho uma mulher de Deus, uma mulher de oração, que me ajuda muito nisso, né? Então, assim, como que ele vai viver? O Voi vem com esse chamado de vocação empreendedora, para entender que isso é um chamado, que isso é uma vocação. Empreender é uma vocação que Deus te deu. Então, quando você entende isso, isso se conecta melhor. Então, a gente quer pegar essas pessoas que estão ali, às vezes, soltas, dentro da igreja mesmo, tá ali, e que tem uma capacidade enorme de contribuir, de fazer, não contribuir financeiramente, né? De contribuir também, mas assim, de contribuir com aquele dom e talento, de sonhar, de visualizar. Nós temos, assim, grandes empresários, mas que às vezes o cara só usa aquilo ali dentro da empresa e não consegue conectar com um propósito maior, né? Então, a gente tem que viver por um propósito maior, que é o reino, né, que a gente vive. Então, o Voi é para isso, é para criar uma jornada espiritual para o empreendedor, onde ele possa realmente entender quem é o dono do negócio dele, entender, né, que há moveres que o Senhor faz que é para transformar a jornada dele também, e que eu acho que a primeira esfera que a gente sempre vai lidar é o mundo espiritual, né? Chiqueto, aquela dica para quem está começando a jornada ou que está assistindo, está um pouco triste ali, que você falaria para o Chiqueto ali de 20 anos atrás? Com essa bagagem, essa experiência de hoje. Caminha com Jesus. É o mais fácil. Caminha com Jesus. Eu podia falar, vai pro MBA, não. Caminha com Jesus. Né? Eu acho que a melhor forma da gente entender e viver, porque quando assim, quem entende essa vocação, né? Vocária, vocação, chamado. Se você entendeu que Jesus chamou nisso, né? Você vê que os discípulos, cada um tinha uma vocação ali dentro do que eles faziam, né? Então, caminha com Jesus, a estrada fica melhor, a estrada fica mais leve, né? Porque você vai assim, vai ter ali muito, mas você sabe que ele sempre vai te dar uma saída, sempre vai ter um escape, sempre vai te dar uma direção, né? E vai te fortalecer nos momentos de desafio, né? Então, a dica é essa: quer empreender com sucesso que não é o sucesso do mundo, né? Sucesso do mundo, ele tá olhando se o cara tá de Rolex, se o cara tá no avião e faturamento. Não. O sucesso verdadeiro, você chegar em casa, seus filhos te abraçarem, você, né, viver, servir na sua igreja, caminhar, anda com Jesus. Essa é a principal,
né? É isso aí. E um hobby do Chiqueto aí, pra gente conhecer um pouquinho melhor aí. O Chiqueto nos bastidores. Eu assim, eu não sou uma pessoa muito de hobby, assim, né? Eu falo que minha vida é muito dinâmica, né? Então, com esse monte de agenda que a gente é envolvido com tanta iniciativa, eu não tenho, assim, meu tempo... O hobby passa a ser ir nas conferências do GKPN. Não, e o tempo, assim, é um grande desafio pra gente nos tempos de hoje, é tempo, né? Verdade. Essa gestão do tempo. Então, assim, eu tenho 3 filhos. Então, se eu tiver um tempinho com cada um tempinho com todos, esposa, empresa. Então, eu acho que cada um tem ali, tem gente que gosta de jogar tênis, tem gente que gosta de carro antigo. Eu sei que você gosta de caminhar às 6 horas da manhã. É. Deixa eu contar essa história aí direito. Aí que é o seguinte, toda vez que você tem uma conferência no GKPN, alguma coisa assim, tem a turminha, irmão, que 6 horas da manhã na porta do hotel pra caminhar. Pra dar um passeio, vai acordando, aí tá lá sempre. Não, aí é do Elias, essa pegada, eu sou só o ajudante do Elias. Já dá uma dica. Você acabou de falar de uma dor cerne pro empreendedor. E pro empreendedor cristão, o cristão empreendedor, como nós ensinamos aqui hoje, né, ainda maior, que é a gestão do tempo. Porque o empreendedor por si só já tem toda a jornada, mas o cristão empreendedor, ele é o cara que administra seus negócios, que tem a sua família, mas que serve na sua igreja local. Uhum. Como é que o Chiqueto administra todas essas janelas aqui? Empresa, família, amigos, ministério. É um grande desafio, tá, Renan? Assim, e eu vou falar pra vocês uma coisa assim, o negócio, e no que eu aprendi até hoje e tenho olhado, observado muito, quem não caminha com uma visão de reino de Cristo, é um grande liquidificador. Ele te joga ali dentro, te bate, sai só o líquido. Você vai ter agenda o tempo todo, demanda, reunião e não sei o que, e vai. O cara entra às 7 horas da manhã, sai 10 horas da noite da empresa, se deixar. Verdade. Não sei se vocês já viveram isso, né? Não, se deixar, sai mais, né? Se deixar, sai mais, né? Se deixar, não sai, né? Então isso tem que ter muito cuidado, porque há uma estratégia aí. É verdade. De você se tornar escravo. E nós não somos chamados, Deus, a Bíblia fala, João 10:10, que a gente veio para Deus. Jesus veio o quê? Para que tenham vida e vida com abundância. Então nós temos que entender isso. A nossa vida é uma vida de abundância. Então nós temos que saber administrar o nosso tempo, né? Mas tem sido um grande desafio por muita distração. Então, qual é a dica que eu deixo? Assim, cuidado com as distrações, né? Cuidado com as distrações, foca naquilo que é importante, bota uma escala de prioridade, né? Deus, família, trabalho, e aí você começa a organizar. Tem cuidado com a obra de Deus também, você servir. Tem gente que eu vejo assim, uma coisa que eu brinco assim, tem gente que tá fazendo a obra de Deus sem Deus. Uau. Muito ativismo não quer dizer que você tá cheio que Deus tá naquilo ali, não. Então tem que ter muito cuidado. Você tem que buscar a Deus. Quem tem que coordenar, quem tem que mandar é o Senhor, não somos nós, né? Então, assim, que possa ser aqui no PowerCast, no Power Summit, né? Em tudo que vocês façam também, sempre essa visão, assim, como eu tenho buscado lá, assim, da gente andar dentro de uma direção de Deus, não pela nossa, porque o ativismo, aquela coisa toda, às vezes também vai nos levar para um afastamento de Deus. Sim. E Deus está querendo ter tempo com a gente e a gente está ali no meio de um monte de coisa e ele vai falar assim, ué, eu mandei você fazer isso? Mandei você andar comigo, mas esse monte de coisa aí. Então, um podcast de lições, uma atrás da outra aqui, hein? Agora, Chiqueto, pra gente já chegar Agora, pra gente terminar. Reta final, um livro. Tem um livro interessante que eu queria deixar para os empreendedores, que a busca hoje muito é pela riqueza, né? E é onde tem muita pegadinha, que muita gente cai na pegadinha, né? Então tem um livro do Andy Stanley que fala assim, como ser rico, né? Que não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz com o que você tem, né? Então esse livro é um livro muito bom, leva muitas reflexões. Uau! E aí, Chiqueto, a hora que a turma fala assim, já tá acabando, a mensagem final para quem nos assiste, para quem nos ouve, certo? De tudo que a gente falou, se tivesse que condensar aí numa única direção, numa única frase, qual que é a mensagem que você deixa para nossa audiência? Dentro do que a gente conversou, eu falo que a gente possa entender que
o que João 8,32 fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que quando a gente conhece quem é o nosso Deus, a gente anda com mais liberdade. Então, para você empreender com mais liberdade, eu acho que, né, viva pela palavra, não pela circunstância, né? Eu acho que esse é o caminho. Uau! Olha só, eu não sei você, mas eu fui extremamente abençoado aqui. Então, se você entendeu mesmo que essa palavra contribuiu com a sua vida, te ativou, te capacitou, te inspirou, por favor, curte agora esse canal e compartilhe esse conteúdo para aquela pessoa que também precisa ser ativado, também precisa ser inspirado, precisa ser capacitado por tudo isso que nós ouvimos aqui. E eu quero aqui, em nome de toda a nossa equipe, em nome do PowerCast, da Central, te agradecer, Chiqueto, por esse tempo precioso seu aqui, abrindo mão de estar lá na conferência para estar aqui conosco, contribuindo, colaborando, né, testemunhando tudo isso que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui. Amém. É verdade. E quero agradecer também a equipe que preparou isso aqui, né, irmão? Porque nós estamos no meio de uma conferência, pegando aqui o Chiqueto ali, tirando ele rapidinho, vem pra cá, faz um pouquinho aqui, nós estamos pensando a turma aqui. A conferência chama Eficiência e a nossa equipe chama-se Excelência. É verdade, é isso aí. Muito obrigado também, pessoal, por poder a gente ter esse privilégio aqui de trazer essa turma aqui para essa série especial. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Curte e compartilha mesmo esse conteúdo. Deus te abençoe muito e até o próximo episódio do PowerCast, o seu podcast de ativação, capacitação e inspiração. Forte abraço!